ZYB 859. EPTV. A gente vive com você. Bom dia, cidade. Oferecimento Le Mans, novo C4 Lounge 2019. Faça um test drive. Olá, bom dia, 7 horas e 11 minutos, quinta-feira começando, a semana quase acabando. O destaque de hoje aqui é para mais um acidente de carga na região. O acidente foi bem perto do entroncamento da Dom Pedro com a Anhanguera. A gente percebe ainda nesse momento a carga espalhada aqui pelo acostamento, o caminhão bem destruído e muito trânsito. 2 homens foram presos em Hortolândia por agiotagem. Os alvos eram comerciantes endividados. Os colombianos ofereciam uma solução, só que cobravam juros abusivos, cerca de 20% ao mês em cima do valor emprestado. O fornecimento de água vai ser interrompido hoje para 56 bairros de Campinas por causa de uma obra. Eu trago os detalhes ao vivo. No esporte, o Náutico venceu, mas a Ponte Preta, por causa da vantagem, passou para as oitavas de final da Copa do Brasil. E o que você quer saber? Hoje tem estreia aqui no Bom Dia. O assunto hoje é imposto de renda. Como fazer a dedução dos gastos com a educação. A gente começa então falando do acidente na rodovia Dom Pedro, perto do entroncamento com a Anhanguera em Campinas. Foi um caminhão que tombou por volta das 5h30 da manhã, mas ainda está causando bastante transtorno por lá. André Natália vai trazer a situação para a gente ao vivo. Bom dia, Natália. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que nos assistem. A curiosidade, né? Os motoristas passam aqui, acabam reduzindo a velocidade para ver tudo que aconteceu, para ver a carga aqui espalhada pelo acostamento e isso causa lentidão no trânsito. Olha só o estado em que ficou o caminhão. O motorista passa bem, ele só teve ferimentos leves, é uma informação boa para a gente passar, né? Apesar do caminhão ter ficado bem destruído. A gente tem imagens durante a madrugada, pouco depois das 5h30 da manhã, das câmeras de monitoramento aqui da concessionária, a Rota das Bandeiras passou essas imagens aí que mostram a carga ainda espalhada por uma das faixas da pista, né? E os funcionários da concessionária fazendo toda a remoção. E eu queria mostrar também a imagem do ônibus, né? O estado que ficou o ônibus para a gente entender esse acidente. O ônibus ficou bem destruído à frente também, tinha até carga, né, abóbora dentro do ônibus, pedaços de madeira. Por quê? O motorista do caminhão contou pra gente que ele vinha aqui no sentido de Jacareí e nem sentiu o que aconteceu, nem percebeu o que aconteceu. O ônibus bateu na traseira dele, o caminhão saiu da pista, capotou e ele conseguiu sair, só teve ferimentos leves, tá com um galo na cabeça só. Isso foi por volta de 5h30 da manhã e aqui a gente sabe que é um trecho muito complicado, né? Entroncamento com a Anhanguera, vem carro do sentido interior, vem carro da capital para acessar Dom Pedro. Já é bem crítico aqui pela manhã, a gente mostra todos os dias e hoje pior ainda, desde as 5h30 da manhã, um trânsito intenso aqui no entroncamento e nesse pedacinho da Dom Pedro, sentido Jacareí. Nesse momento a gente percebe essa lentidão que já é de costume, mas eu repito, tá pior ainda porque os motoristas passam por aqui, tem gente até querendo pegar a abóbora, levar para o carro, é uma coisa incrível. E só uma boa notícia também, o motorista ia trazer o netinho dele hoje para passear de caminhão, graças a Deus não veio, né, Larissa? Bom dia para você, bom dia a todos. Tá certo, Natália, você está falando da curiosidade e olha o que essa curiosidade está provocando. Gente, obrigada, vou te agradecer aí, desejar um bom trabalho, que eu vou mostrar agora aqui o Waze, o tamanho desse congestionamento. Vocês viram na imagem do Natália que não tem nenhuma faixa interditada mais, mas olha como está complicado o trânsito aqui, olha para quem está entrando na Dom Pedro. Vou ampliar um pouquinho para você ter ideia, tá tudo parado na Anhanguera para quem está vindo no sentido capital e quer acessar Dom Pedro. Até antes aqui, olha, de Sumaré, inclusive está provocando um pouquinho de congestionamento quem está indo para Paulínia, que tem uma sinalização de um acidente leve aqui também nesse ponto. Então está bem complicada a vida do motorista que está passando por todo esse trecho a Anhanguera Dom Pedro, tá? Tudo parado, gente. Só para a gente finalizar, Campinas Montemor também está bem chata, com máxima de 8 km por hora na altura de Hortolândia. A gente lembra que sempre essas informações do Waze estão na nossa página no G1 Campinas e também no G1 Piracicaba. E ainda falando de acidente, uma carreta pegou fogo essa madrugada na rodovia dos Bandeirantes, aqui na altura de Campinas. Nós temos algumas imagens do acidente. Segundo a concessionária Autoban,
O incêndio foi por volta das 4h20 da manhã. As chamas eram altas, bem intensas, como a gente acompanha aí nas imagens. Assustou os motoristas. Isso aconteceu na altura do quilômetro 88, perto da entrada para a rodovia Santos Dumont, na pista sentido capital. Ainda não se sabe o que provocou o fogo, as chamas foram controladas pelos bombeiros, né? O caminhão ficou bem destruído, como você vê aí nessas imagens já de dia. O motorista não se machucou, mas o caminhão segue ali no acostamento, mas não temos nenhuma informação de trânsito na rodovia dos Bandeirantes, é só o alerta mesmo para quem está passando por ali. E teve acidente ontem à noite entre uma viatura da Polícia Militar e um carro em Campinas. Segundo a polícia, o motorista que provocou o acidente não tinha carteira de habilitação e estava com o documento do veículo vencido. O acidente foi na Vila Pompeia. Esse carro descia a rua Martinópolis quando passou pelo farol vermelho e atingiu o carro da PM. O veículo só parou quando bateu no poste. Uma jovem de 18 anos que estava no banco do passageiro ficou presa nas ferragens. A irmã de 22, que estava dirigindo, também precisou ser socorrida. O carro da polícia atravessou a calçada. O airbag foi acionado e os 2 policiais tiveram ferimentos leves. A motorista que provocou o acidente não tinha carteira de habilitação. O carro estava há 10 anos com o documento vencido, com pneu careca. Segundo a polícia, a motorista estava em alta velocidade também. E tem novidade na polêmica do transporte público em Indaiatuba. Ontem foi assinado um acordo do Ministério Público entre a Prefeitura e a Aviação Rápido Sumaré, a empresa que era responsável pelo transporte na cidade. No acordo ficou decidido que a empresa vai ter que devolver aos usuários os valores dos bilhetes. A polêmica começou depois que uma nova empresa de ônibus entrou em operação em Indaiatuba em fevereiro deste ano. Quem tinha créditos eletrônicos em cartões da antiga empresa não conseguiu usar. O Ministério Público entrou na discussão e pediu que a Rápido Sumaré informasse aos usuários uma maneira de restituir os valores que já tinham sido pagos. O contrato com a antiga empresa foi rescindido porque, segundo a Prefeitura, o acordo da prestação do serviço teria sido descumprido, já que a companhia não fazia manutenção e os veículos estavam velhos. A partir do mês que vem, a empresa vai ter que disponibilizar por 60 dias um atendimento a esses usuários para que o dinheiro seja resolvido. 2 homens foram presos em Hortolândia ontem, no bairro Rosolém. Eles emprestavam dinheiro para comerciantes e pediam juros altíssimos. A polícia apreendeu com eles, além do dinheiro, cartões que indicavam como eles agiam e também um celular roubado. Os colombianos foram presos quando pararam numa blitz de trânsito. Eles estavam nessa moto e carregavam um celular roubado. Era produto de furto da capital. E disse que ele adquiriu por um comerciante ambulante em Campinas. Os 2 homens também estavam com quase R$2.000. A polícia acredita que o dinheiro era de agiotagem, porque encontrou com eles 1.000 cartões com propagandas de empréstimos. O alvo eram comerciantes endividados que não conseguiam fazer empréstimos nos bancos. Os colombianos ofereciam uma solução, só que cobravam juros abusivos, cerca de 20% ao mês em cima do valor emprestado. E a cobrança era feita diariamente. Atrás do cartão tinha uma tabela de preços de quanto seria cobrado por dia. O que ele nos aduz é isso, que fazia o primeiro contato, aliciando o comerciante, e o comerciante concordando era pago diariamente. Todos os dias eles passavam para cobrar esse dinheiro? Todos os dias. Um dos colombianos já mora na região há 5 anos. O outro entrou no Brasil com visto de turista. Os 2 vão responder por receptação e usura, ou seja, agiotagem, que é um crime contra a economia popular. Os 2 colombianos pagaram uma fiança de R$3.000 e foram liberados. Depois do intervalo, a gente fala de bairros de Campinas que vão ficar sem água hoje. A Bianca Rosa tem as informações. Isso mesmo, Lari, são 56 bairros. O motivo é uma obra de um novo reservatório de água. Olha ela aí, olha, daqui a pouquinho, já a gente traz os detalhes. Tem também a previsão do tempo para essa quinta-feira. Você já vê aí imagens do céu de Campinas. A gente volta já com todas as informações. Hoje vai ter interrupção no fornecimento de água para mais de 50 bairros ali na região dos Diques e Ouro Verde, em Campinas. A repórter Bianca Rosa tem os detalhes ao vivo para a gente. Agora sim, conta tudo. Bianca.
Lara, então bom dia para você de novo, bom dia a todos. Então, olha, uma interrupção de água que vai acontecer por conta de uma obra de um novo reservatório de água para abastecer aqui essa região, e esse reservatório está previsto para ser entregue no mês que vem. E a intenção é melhorar o abastecimento de água nessa região, segundo a Sanasa. Mas para isso, o fornecimento de água vai ser interrompido hoje. Você vê que os funcionários já chegaram aqui, mas a obra começa só às 10 horas da manhã, quando deve acontecer essa interrupção em 56 bairros das regiões do Ouro Verde e dos Diques, entre eles a Vila Aeroporto, Jardim Nova Aparecida, Chácara Formosa, São Domingos, Vila Palmeiras, enfim, são muitos bairros, são 56 no total. O Hospital Ouro Verde também deve ser afetado, mas, se necessário, caminhões-pipa estarão disponíveis. A interrupção, então, é a partir das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Segundo a Sanasa, essas regiões, as casas, a maioria delas não tem, mais de 70% não tem caixa d'água, então quem puder, faça uma reserva de água já agora de manhã para não ter problema durante o dia. Tá certo, Bianca. A gente lembra também que a gente tem aí na nossa página no G1 uma lista completa, tá, de todos esses bairros que vão ser afetados durante essa obra. Bom trabalho aí para vocês, Bianca. Entra lá então no G1 para conferir, pessoal, porque é mais de 50 bairros, não dá pra gente citar todos aqui, né? Já chama a Thalita agora para conversar aqui com a gente sobre a previsão do tempo. Bom dia, Thalita. Bom dia para você e bom dia para todo mundo. Não teremos água em vários bairros de Campinas e também não teremos água no céu, viu? Hoje sem nenhuma previsão de chuva. Tempo firme permanece. Tempo firme continua. Vamos ver imagens ao vivo então de Campinas. A máxima hoje na cidade vai ser de 27 graus, é a maior temperatura da semana. O calor já volta um pouquinho mais, e isso porque as mínimas estão um pouquinho maiores. Ontem a gente teve o registro da temperatura mínima mais baixa do ano, sensação térmica de 10 graus, mas hoje vai voltar a esquentar e a gente tem alguns exemplos para vocês aqui. Santa Bárbara do Oeste, máxima de 28, Piracicaba também, e para os próximos dias a gente vai ver aqui que chuvinha mesmo só no domingo. Em Louveira, por exemplo, hoje máxima de 26 e aí no domingo cai para 25. Tarde um pouquinho mais quente. Obrigada, Thalita. Bom dia para você. Para você também, até. Esporte agora no Bom Dia Cidade. A Ponte Preta perdeu ontem para o Náutico pela Copa do Brasil, mas mesmo assim se classificou para as oitavas de final da competição. A Ponte Preta entrou em campo na casa do adversário na Arena Pernambuco. Luiz Henrique invadiu a área e foi derrubado por Natan. Pênalti para o Náutico. É pênalti. Júnior Timbó bateu e marcou o único gol da partida. Como a Ponte havia vencido o jogo de ida por 3-0, a vaga nas oitavas de final ficou com o time de Campinas. O sorteio para definir os cruzamentos e a ordem dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil acontece nesta sexta-feira. Tem novidade aqui no Bom Dia Cidade a partir de hoje. A gente vai dar dicas e tirar dúvidas dos assuntos do momento, tá? Você vai poder participar. A gente começa falando hoje de imposto de renda. Acaba no final do mês o prazo para enviar os dados para a Receita Federal, então vamos ver todos os detalhes. O nosso tema de estreia é o IR e o nosso assunto que deve despertar dúvida em muita gente é a dedução. Será que dá para aliviar a mordida do leão com a mensalidade da escola das crianças? A Gisele tem 2 filhos na escola particular, um de 7 e outro de 3 anos. O gasto é alto, são cerca de R$18 mil por ano com a escola. Pagar, investir, não tem esse pensamento de desperdício de dinheiro logo se for uma criança de 3 anos. Existem algumas despesas que são passíveis de dedução. Uma delas é a educação. Tem que ser educação regular, hein? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, técnico, ensino superior, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Mas atenção, só pode ser abatido até o teto de R$ 3.561,50 por dependente. No caso da Gisele, então, com as 2 crianças, vai ser possível deduzir até R$ 7.123. Muita gente quer saber também em relação a outros cursos. Muita gente paga inglês. Tem que declarar que pagou, mas não é dedutível, né? Então vai colocar no campo próprio lá como valor não dedutível o próprio valor do pagamento para a escola de inglês, assim, escola de balé também, futebol, curso vestibular. Então esses cursos livres não dão direito à dedução. Com
a situação econômica atual, é muito comum os parentes se ajudarem. O cunhado dá uma força, paga a escola para o sobrinho, a tia segura a onda da prima. Dá para deduzir nesses casos? Como essa pessoa provavelmente não vai ser dependente em sua declaração, não vai poder deduzir. Nem mesmo o pai que tem um filho cuja guarda está com a ex-esposa, por exemplo, na sua declaração esse filho não aparece como dependente, aparece como alimentando. Nem mesmo nessa situação ele pode deduzir valores referentes à educação. Essa é a parte do site da Receita Federal destinada às dúvidas dos contribuintes. E são dúvidas frequentes, viu? E são muitas, são mais de 700. Hoje a gente falou sobre dedução do IR. Na semana que vem a gente volta com mais esse assunto. Qualquer coisa que você queira saber do imposto de renda, manda pra gente que a gente vai estar te esperando até quinta que vem. É isso, vamos contar sempre com a sua ajuda aí para esse novo quadro do Bom Dia Cidade. Você pode enviar sua pergunta ou sugestão do que você quer ver aqui no nosso WhatsApp, que é o 999920000. Bom Dia Cidade terminando aqui, vem aí na sequência o Bom Dia Brasil. Desejo uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Bom Dia Cidade. Oferecimento Le Mans, novo C4 Lounge 2019. Faça um test drive.